Bom, olá, o Condecast de hoje vai trazer uma série de informações interessantes para você. Nós vamos conversar com um especialista aqui, mais do que um técnico, ele é um assessor toda a área de planejamento, na área de economia e também na área de desenvolvimento do turismo. Nós vamos conversar aqui com José Antônio Boff Buffon. Buffon, vamos sentar aqui, ele já está aparecendo aqui na nossa tela e a gente vai bater esse papo sobre diversos temas que são de interesse da cidade de Guarapari, já que Buffon é um especialista em desenvolvimento, em economia. Buffon, olha, o seu currículo em passado aqui, ele é gigante. Se eu for ler tudo, não vai dar tempo da gente acabar o programa, mas então vou falar algumas coisas só. Hoje, atualmente, ele é economista, secretário executivo da Câmara Empresarial de Turismo da Federação do Comércio do Espírito Santo. Isso muito interessa para a gente aqui de Guarapari. É consultor, instrutor e palestrante em inovação, gestão estratégica e finanças, consultor de captação de recursos, viabilidade econômica de hotéis e pousadas. Foi professor da Universidade Federal do Espírito Santo, já foi presidente do Bandes, já trabalhou também para o Baneste, já foi secretário em Colatina, diretor-presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo e muita coisa, que é assessor da Diretoria da Área de Desenvolvimento Regional e Social do BNDES, assessor especial do Ministério da Ciência e Tecnologia, sendo um dos responsáveis pela coordenação do Programa de Cooperação Técnica, Científica e Tecnológica para o Desenvolvimento Regional. É muita coisa. Buffon, esse currículo seu te dá aí um status de especialista em análise, planejamento e desenvolvimento. Como é que você trata isso? Veja bem, cara, isso aí é um acúmulo natural de quem está na estrada há muito tempo, né? Eu falo que o desenvolvimento é a minha devoção. Onde tiver 3 ou 4 pessoas reunidas em nome do desenvolvimento, eu vou estar com ela trabalhando. E o meu grande propósito da vida é juntar ideias e pessoas para transformar a vida de outras pessoas, né? Então, tudo que eu fiz desde a universidade, passando por todos esses organismos, é a mesma coisa, é transformar instituições, modernizar organizações para que elas cumpram o seu propósito. E tive a sorte de terem me colocado em bons lugares para trabalhar. Agora, você acha que o brasileiro, ele tem esse perfil? Porque quando você fala assim, planejamento, desenvolvimento econômico, parece que o brasileiro ele gosta de chutar a bola e correr atrás, dificilmente planeja antes. Isso é um problema cultural? A gente não pode comparar culturas, né? As culturas elas são irredutíveis, não são comparáveis. Você pode traçar alguns paralelos. De fato, a cultura latina, o mundo latino do qual nós fazemos parte, ele é um mundo muito mais criativo e trabalha mais no improviso, diferente do mundo anglo-saxão, diferente das culturas orientais. Isso é muito bom, que transforma a sociedade numa sociedade mais frouxa, mais feliz, mais dinâmica, mas ao mesmo tempo impede que você faça, por exemplo, transformações de curto prazo, como acontece no Oriente. Dentro de uma geração, o Japão mudou tudo e a China mudou tudo, por exemplo. Jamais poderíamos fazer isso aqui no Brasil. E isso é um dificultador no final das contas. E a gente, quando puxa isso para uma realidade como Guarapari, você hoje está lá na FEComércio, na Câmara de Turismo. E a gente sabe que a FEComércio, ela passa por uma mudança na proposta de trabalho dela em relação ao turismo, até porque há uma certa disputa a nível nacional com a possibilidade de se criar uma Federação Nacional de Turismo também. E aí Guarapari aparece dentro da FEComércio como um alvo interessante, porque o turismo agora passa a ser um ponto principal. Como é que essa Câmara do Turismo funciona dentro da FEComércio e você está lá como o gestor dessa Câmara? Eu já te explico. A Federação do Comércio, ela cuida, vamos dizer assim, constitucionalmente, do comércio, dos serviços e do turismo. O que é o turismo? O turismo é um ato de consumo de um bem ou um serviço que um não residente faz aqui. Não, a pessoa de Minas, de São Paulo, do exterior, ao consumir um bem ou um serviço aqui, ele se torna um turista. Se ele estiver passando só por aqui, não se caracteriza como um turista. Esse assunto, turismo, era um assunto negligenciado nas gestões anteriores da FEComércio. Como de resto, na maioria das federações do Brasil, acontecia isso. Aqui, em 2017, a CNC, que é a Confederação Nacional do Comércio, ela fez uma orientação para que todas as federações se envolvessem com o assunto do turismo, pelo fato de que o turismo é um assunto em voga em todo o mundo, cresce em todos os países, e o Brasil não estava ainda aproveitando adequadamente desse movimento que é mundial, e muito menos o Espírito Santo. Aqui o nosso presidente, já com 2 anos de atraso em relação a esse movimento lá,
o Edalberto Moro, quando foi eleito, agora em 2022, ele, de imediato, ele ligou a FEComércio a essa pauta do turismo, imediatamente. E o primeiro movimento foi ligar o SESC e o SENAC nesta pauta, internamente. Porque muitas vezes fala assim, FEComércio, e as pessoas não associam o SESC, o SENAC, mas o que está ligado? O SEBRAE está ligado à FEComércio também, indiretamente? Não. Tá, porque a FEComércio é uma das entidades que tem assento no Conselho do SEBRAE, assim como a Federação das Indústrias, a Federação da Agricultura e outras federações, e na medida que está presente lá, a FEComércio influencia sim nas políticas do SEBRAE. Atualmente o nosso presidente também é presidente do Conselho do SEBRAE, que facilita muitas coisas. Então o primeiro alinhamento foi alinhar as casas nossas, assim, o SESC e o SENAC. Depois foi reconstituir esta Câmara Empresarial de Turismo com um escopo mais ampliado, com nova missão. Hoje nós reunimos lá 23 instituições privadas e associações e sindicatos patronais ligados ao turismo. E a gente se reúne regularmente, nós fazemos pautas, propostas, estudos, diagnósticos e encaminhamos para os organismos governamentais, por exemplo, para o SEBRAE às vezes, e internamente para a orientação das decisões relacionadas à pauta do SESC e à pauta do SENAC. Bom, então a gente está vendo que hoje o Espírito Santo ganha uma nova força em relação ao turismo, porque o Espírito Santo, aonde a gente vai, as pessoas desconhecem o Espírito Santo. E aonde a gente encontra com gente que vem ou que veio, as pessoas ficam maravilhadas com o Espírito Santo. Acho que é um novo momento para o turismo de Guarapari e do Espírito Santo, essa abertura que a FEComércio está dando? Eu estou convencido que sim, porque eu já vivi experiências de transformação, de reengajamento em várias instituições. O que está se passando no Espírito Santo hoje é um pouco disso daí. Todas as instituições estão se engajando nessa pauta do turismo de formas as mais diversas. Tem algumas ainda que não estão totalmente engajadas, mas a maioria delas já colocaram na proa que logo ali nós teremos um movimento muito maior de turismo no Espírito Santo e elas estão começando a se preparar para isso. Eu acredito que tem dois movimentos aqui. Um pouco do governo, a tomada de consciência do governo de que a repartição da massa tributária no Brasil, depois da reforma tributária, vai mudar bastante e você precisa incentivar o consumo local. E do ponto de vista da FEComércio, que eu já expliquei aqui há pouco, foi o engajamento da FEComércio na missão dela. Com isso, a gente tem feito, de um lado, auxiliado na governança interna do setor privado. O setor privado não é só no Espírito Santo, mas na maior parte do país. Na área do turismo, tem uma propensão muito forte a reivindicar, pedir, reclamar, e pouca propensão em propor, construir, cooperar. Essa é a nossa jornada no Espírito Santo. Nós estamos nessa travessia de mentalidade aqui no Espírito Santo. E na pauta do governo também. O governo também precisa se articular mais internamente, porque o turismo ele é multidisciplinar, ele é multi-instituição. Eu falo às vezes, Ricardo, que é muito fácil você fazer uma ponte, mesmo que ela envolva milhões de reais, porque você faz uma ponte, vai, o dinheiro acabou o dinheiro, você para o canteiro de obra, daí a 2 anos você volta e dá prosseguimento, não há prejuízo. No turismo não pode ser assim, as ações têm que ser continuadas, têm que ser cooperativas, têm que ser participativas. Uma rota turística, um roteiro envolve instâncias de governo, envolve diferentes segmentos do setor privado. Então no turismo tudo é mais sofisticado para ser feito e envolve uma cooperação voluntária, não é um dinheiro que move a cooperação das pessoas, é um propósito. E nós estamos chegando nesse ponto no Espírito Santo de que este propósito está, vamos dizer assim, na visão de todo mundo. É verdade que a gente vê que o Espírito Santo está numa situação privilegiada hoje a nível de equilíbrio fiscal, né? Então tem dinheiro, o governo do estado tem dinheiro, é um dos que mais investiu percentualmente em infraestrutura, tem belezas naturais sobrando, porque eu vou falar para você, outro dia eu estava conversando em casa, falei assim, estou precisando tirar umas férias. Aí eu falei assim, sabe onde eu vou passar minhas férias? Em Guarapari, porque a gente mora aqui e muitas vezes não aproveita. Uns dias que eu passei com os amigos aqui, é um lugar maravilhoso, né? Você tem N praias, 50 e tantas praias, você tem montanha. Outro dia eu fui a Pedra Azul, saí daqui de casa em 40 e poucos minutos, 50 minutos, estava em Pedra Azul, aqui estava 30 e tantos graus, lá estava 22, então o Espírito Santo é uma pérola da natureza em relação às belezas naturais.
Agora, a gente precisa também de serviço, né, Buffon? Que não é só governo que resolve ou estrutura ou infraestrutura, precisa de serviço. E essa parte também, aí essa parte é a parte que cabe ao empresário. E o empresário, o que ele tem para apoiá-lo nesse sentido de desenvolver e de oferecer um serviço de qualidade no turismo? O que você falou é muito pertinente. A beleza natural ela existe, mas ela por si só ela não se coloca como um destino turístico. Você precisa trabalhá-lo e viabilizar que as pessoas conheçam aquele destino. Isso envolve promoção, divulgação, envolve toda uma abordagem fora do Espírito Santo, mas internamente você tem que dar resposta quando o turista vem. Então precisa uma concatenação do receptivo com o hotel, com a farmácia que está no caminho, com o taxista, com o restaurante do destino, do museu estar aberto na hora certa. Essa articulação é muito difícil. E precisa da gestão dessas empresas, né? Hoje o Sebrae está muito fortemente voltado para dar suporte aos empresários dentro da missão dele, de micro e pequena empresa, que queiram abraçar o turismo como uma estratégia de negócio. Eu falo, tem que fazer uma pivotagem. Tem muito restaurante hoje aí que ele serve refeição para os habitantes da cidade, os residentes. E ele precisa fazer uma pivotagem, ele precisa se preparar para o fato de que naquele salão tem um turista ali dentro. Então ele tem que perceber que tem um turista dentro do salão e como ele atende melhor aquele turista. Então você precisa capacitar o garçom, capacitar o gerente, o caixa do restaurante para perceber aquele fato que tem um estrangeiro ali dentro e ele ser atendido. Isso é uma sutileza muito grande, que se desenvolve com o tempo. O que precisamos é apressar esse tipo de comportamento, esse tipo de atitude. E também tem que treinar as pessoas. E aí é o SENAC. O SENAC hoje tem um esforço muito grande em toda a cadeia do turismo de preparar pessoas em todas as áreas. E são as duas instituições fortemente engajadas nisso. E do outro lado, o SESC deixou de ser um hotel para ser um agente promotor do turismo no Espírito Santo. Além de cultura, de lazer, de educação, de saúde, que o SESC tem que cuidar legalmente, hoje ele se envolve fortemente na modelagem e modulação de produtos turísticos para o comerciário. Evidente que era para o comerciário, que é o seu público. Mas aonde passa o comerciário, passa o ferroviário, passa o industrial, passa todo mundo. Mas essa é uma questão que a gente precisa deixar bem claro em relação ao SESC, porque o SESC, durante um bom tempo, ele foi visto aqui na cidade como um concorrente do trade turístico, porque o SESC tem uma mega estrutura, né? Parque aquático, restaurante, auditório, tem uma estrutura gigantesca que é evidente que a iniciativa privada teria dificuldade de fazer aquele tipo de investimento. E depois também tinha aquela visão, o SESC cobra barato, não paga imposto, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E você agora vem com um novo discurso, que o SESC ele não é um concorrente do trade em relação à hospedagem. Então, qual é o papel que o SESC, você colocou aí, mas efetivamente que o SESC pode fazer para ajudar o desenvolvimento do turismo da cidade de Guarapari? A gestão do SESC hoje, por orientação do presidente Alberto Moura, é o seguinte: o SESC tem que integrar-se e entregar-se à cidade. Ele é um ente que habita Guarapari, ele habita Santa Cruz, ele habita Domingos Martins, ele tem que fazer parte de toda a discussão que esteja na cidade. Quando o assunto envolve a sua missão, ele comparece com a sua missão. Nós temos dois públicos. Nós temos o público que é nosso público cativo, que é o comerciário. Nós temos que prestar serviços a eles. E um serviço é trazê-los de outros estados, de outros municípios, para se hospedar aqui em Guarapari, por exemplo. Normalmente é um público que jamais viria a Guarapari voluntariamente. Ele não se hospedaria na rede de Guarapari voluntariamente. Ele vem porque ele é atraído por um subsídio. Aí ele vem à cidade, atraído por um subsídio. Esse é o nosso público interno, vamos dizer assim. Este público não dá volume para a gente viabilizar a ocupação de todo o ano das estruturas que nós temos. O que se faz então? Aí o SESC busca atrair eventos de grandes proporções, com grande público, para que esse público se hospede nas nossas instalações e extravase as nossas instalações. Então, é a ideia do transbordamento, é você fazer grandes eventos com que as pessoas passem a se hospedar nos demais hotéis da cidade e também usufruir da rede de restaurantes, de bares e de todos os serviços da cidade. Então, isso não é só um discurso, nós já estamos praticando isso.
tem ajustes na estratégia a serem feitos de curto prazo. Mas nós já estamos praticando isso aqui em Guarapari, vamos praticar isso, já praticamos lá em Domingos Martins, e vamos praticar isso fortemente lá em Santa Cruz. Então precisamos ter, nós temos dois públicos, né? O público cativo, interno, que é o comerciário, e o público em geral. E aí não é fazer hotel de fim de semana, é trazer eventos e comparecimento em grande escala. Eventos esportivos, corporativos e culturais, o SESC está aberto a isso. Religiosos, encontros de aposentados, encontros corporativos de bancos, de empresas de distribuição, enfim, tudo que movimenta muitas pessoas é o público que nós vamos buscar. Não queremos ficar ali em um hotel com a porta aberta esperando um turista, outro turista aparecer. Não é o propósito da gestão agora. É ocupar o hotel com o comerciário, dentro de programas dirigidos para o comerciário, que são pessoas de renda média, não são pessoas de alta renda, e trazer públicos de grande escala para eventos nacionais e internacionais para a cidade. Agora, você falou do SENAC também, e a gente tem uma situação em que o SENAC vai se estabelecer em Guarapari agora, a partir do momento em que houver a ocupação lá do Rádio Hotel. E o que o SENAC vai trazer para Guarapari? O SENAC hoje é a ponta de lança de conteúdo, de formação, aperfeiçoamento, capacitação, treinamento de pessoas em todos os níveis dentro do comércio, serviço e turismo. Então é a nossa ponta de lança de conteúdo. Aqui em Guarapari, em parceria com o governo e com a municipalidade, o SENAC vai estabelecer aqui a primeira unidade no Brasil do SENAC especializada na formação, capacitação, treinamento de pessoas para o turismo. Vai ser com o foco que a cidade demanda, que é um foco de sol e praia, voltada para um público que busca as aptidões da área monazítica, enfim. É retomar um pouco, de forma mais qualificada, essa discussão de cidade e saúde, numa roupagem contemporânea. Então vai ter uma unidade toda especializada para turismo, enfim. O projeto está em construção ainda em paralelo com a reforma do prédio. Uma vez o prédio reformado, o SENAC se estabelece lá dentro com essa perspectiva de ser a primeira unidade do Brasil especializada em turismo. Agora, Buffon, você como presidente da Câmara? Eu sou secretário executivo. Eu cuido da rotina, a Câmara tem um presidente, que é um empresário, que é o Raimundo Nonato, e eu sou o secretário executivo, que eu cuido do dia a dia das atividades da Câmara, elaboro alguns projetos, dou sequência às demandas dos empresários, é isso que eu faço. Então, você como secretário executivo na Câmara de Turismo, dentro da FEComércio, é evidente que você começou a olhar para Guarapari, você já conhecia Guarapari, conhece bem o Espírito Santo, mas começou a olhar para Guarapari com outros olhos, né? E o que você está vendo hoje desse momento que Guarapari passa? O momento em que a gente tem essa abertura da FEComércio para o turismo, o SESC sendo remodelado no seu papel do turismo, o SENAC vindo para a cidade, um novo gestor, um novo prefeito que se mostra mais aberto do que o anterior. Como é que você vê o cenário de Guarapari e qual é a perspectiva que nós temos para essa cidade que não tem outra aptidão que não seja realmente, em primeiro lugar, o turismo? Eu vejo tudo isso que você falou. A FEComércio com dois pontos de presença aqui, o SESC e o SENAC. Eu vejo a gestão do prefeito Rodrigo muito aberta à cooperação com todas as entidades. O fato de ele ter nomeado o Fernando Otávio, que é um militante da causa do turismo, uma pessoa obstinada, trabalhador, que tem uma elevada capacidade de formulação para o turismo, é um sinal muito positivo. Empresários que já estão enxergando, depois da curva, eu falo, Maeli, por exemplo, o pacote de investimentos do Maeli, agora aqui o Grupo Aquamania está colocando em pauta um grande investimento. O hotel que foi reformado lá em Meiaípe, o Gaeta, um excepcional investimento de grande volume de dinheiro. Enfim, há um degelo na cidade, as estruturas estão se transformando. É um trabalho que leva tempo, como tudo na vida leva, né? Mas vai exigir muita cooperação, muita abertura para o diálogo entre o governo municipal e a cidade. Envolve trazer novos atrativos turísticos para a cidade, porque sol e verão não sustenta todos os meses do ano, o calendário. Envolve uma governança
privada, pública de alto nível. O Guarapari em Ação tem comparecido com esse propósito, e eu vejo isso com muito bons olhos, e é um movimento muito promissor. Enfim, a cidade reúne todos os requisitos para que esse movimento engrene e, de fato, o Guarapari possa ser, a curto prazo, um destino preferencial de muitas pessoas do Brasil e no exterior, como já foi no passado. Não é só aqui o Guarapari, muitos destinos turísticos clássicos do Brasil perderam o tracionamento. Os dirigentes, os empresários, os governos não perceberam a mudança dos padrões do turista, não perceberam as mudanças de comportamento, enfim. E, de fato, tem muitos lugares que estão se reinventando. Agora, já que você falou no Fernando Otávio, como secretário de Turismo, ele tem uma pergunta que foi feita por ele para você responder. Vamos assistir. Eu sou o Fernando Otávio Campos. Atualmente estou secretário de Turismo de Guarapari. Caro amigo Buffon, como representante da FEComércio, ligado aos 7 Câmara Empresarial de Turismo, tendo a FEComércio o maior equipamento hoteleiro de Guarapari, que é o SESC, e que necessita do desenvolvimento do turismo em Guarapari, da promoção, e que o turismo de Guarapari alcance não só o Espírito Santo, mas nacionalmente e internacionalmente, o que, na sua opinião, é necessário para promover o Estado, promover Guarapari para fora das barreiras que nós temos, e como o SESC e a FEComércio podem contribuir para a administração pública, promover e levar Guarapari ao conhecimento maior a nível nacional e internacional? Fernando, boa pergunta. Um primeiro esforço a federação já fez, foi alinhar as suas instituições, SESC e SENAC, na perspectiva do turismo. E os dois nossos ativos aqui estarão totalmente alinhados com isso. Segundo lugar, isso requer um diálogo permanente com a cidade, porque nós precisamos compreender os movimentos da cidade para que a gente se integrar a esses movimentos. E a cidade também precisa compreender qual é a missão da instituição, né? Como eu falei aqui, nós temos uma missão que é a missão corporativa de atender o comerciário. Mas não somente isso. Então, na outra missão, que é atender o público em geral, a FEComércio, através dos nossos equipamentos aqui, estarão junto com a prefeitura, buscando atrair visitantes, atrair turistas para congressos, eventos, etc. Não obstante tudo isso, a cidade precisa de ter uma visão de futuro bastante clara do que o turismo vai ser, do que Guarapari vai ser e precisa ser daqui a, por exemplo, 10 a 15 a 20 anos. Vai ser um turismo de massa, uma cidade de turismo de massa, de grande movimento, ou vai ser uma cidade de um turismo elitizado, de poucas pessoas, de alto padrão? Ou vai ser um mix disso, porque aqui você tem praias e ativos que comportam os dois públicos. Então a cidade precisa calibrar bem o que ela pretende para o futuro, e não é a prefeitura, é a cidade, que tem que calibrar isso para que as instituições como o SESC e o SENAC se engajem neste movimento, nessa construção. Nós estamos dispostos a ajudar na construção dessa visão de futuro, porque nós vamos precisar dela também para posicionar os nossos equipamentos. Agora, Buffon, você falou várias coisas aí que se integram no que eu vou te perguntar. Você falou em visão de futuro, você falou em 20 anos para frente, e você falou que não é o poder público, é a cidade, mas o que a gente vê é que, ao longo do tempo, as mudanças do poder na gestão pública fazem com que a cidade mude de rota. E a gente tem visto isso acontecer em Guarapari. Recentemente teve um evento, eu falei isso lá, olha, já fizemos tudo isso aqui, mas só que chega numa hora e chega um prefeito que fala que vai investir na montanha, e vai investir na montanha, ele que decidiu e ponto. Não estou falando que foi ruim o investimento, não. Mas a cidade, muitas vezes, não consegue conversar entre si, os diferentes polos da cidade. E aí o que acontece? Acontece justamente isso. Os projetos vão se desviando, e aí passaram-se 20 anos, que se eu for ver aqui, nós começamos o projeto Turismo Nossa Maior Riqueza há 25 anos atrás. 25 anos atrás nós estávamos com o projeto Turismo Nossa Maior Riqueza, e nós estamos praticamente no mesmo ponto. As condições mudaram, elas são favoráveis, como já foram favoráveis em outro momento.
O que pode existir dentro de uma cidade para dar liga e dar seguimento nesse processo? Para que não entre um prefeito amanhã e fale assim, vamos esquecer turismo. Turismo é um negócio muito chato, eu não gosto de turismo não, nós vamos plantar banana nas praças. E aí? Porque já aconteceu isso e não teve quem falasse, não, peraí, o caminho é por aqui, o caminho não é esse, não. E quem é o dono da cidade, no final das contas? Essa é uma pergunta muito difícil de se responder. Ela sai do campo da economia pura para outros campos, a ciência política, por exemplo, da governança. Quando acontece, não é só aqui em Guarapari, em várias cidades acontece esse zigue-zague na política, isso é um indicativo de que a sociedade não está suficientemente madura, ciente e consciente do que ela é e o que ela precisa. Então precisa que tenha uma autonomia da sociedade civil no desenho do que é o seu futuro e por onde ele passa. Porque quando você tiver isso desenvolvido, prefeitos aventureiros, prefeitos refratários a essa visão serão postos de lado naturalmente, não precisa nem fazer campanha contra, a sociedade rejeita essas pessoas. O Espírito Santo, por exemplo, nós estamos no sexto mandato de 2 governadores, um plano muito claro, que envolve aí transparência, responsabilidade fiscal, enfim. E o Espírito Santo saiu do Z4 para o G4 em 20 e 24 anos no Brasil, né? E muitos estados do Brasil aconteceram isso também, e muitos municípios no Brasil. Então esse zigue-zague denota um baixo protagonismo da sociedade e das organizações e de baixo índice de cooperação entre as organizações da cidade. Eu falo organizações empresariais, organizações não empresariais, governamentais e não governamentais. Esta maturidade é muito importante. Recentemente nós vimos aqui um relato sobre Camboriú, sobre o Balneário Camboriú. Eu diria o mesmo sobre Maringá, por exemplo. Quando estava em Colatina, nós visitamos Maringá como um benchmark. Lá, as grandes diretrizes da administração pública nascem de dentro da associação comercial da cidade. E ela tem diversas câmaras, desde Câmara de Mulheres, de Jovens, de Inclusão, de Segurança Pública, dentro da associação comercial, que elas informam a gestão pública quais são os caminhos de longo prazo. E gestões que flertam com o rompimento dessas tendências postas como desejáveis, elas são rejeitadas naturalmente dentro do processo democrático. Eu tenho uma visão, já coloquei isso aqui, que as eleições muitas vezes elas não correm como deveriam ser. Isso não vai mudar, é uma visão pessoal minha. Acho que a cidade tinha que ter um projeto. Olha, a cidade de Guarapari tem um projeto. Quem é candidato a prefeito aí? Você. Como é que você vai realizar esse projeto? Como é que você vai realizar esse projeto? Como é que você vai realizar esse projeto? Então, o que a gente vê hoje é que chega na época das eleições, cada candidato tem um projeto. Muitas vezes pode casar com o projeto da cidade, né? Que seria o natural que se apresentasse, mas muitas vezes não. Mas, Buffon, nós estamos aí com o tempo já quase no final e você é um consultor. E aí eu vou usar um pouco aqui a sua presença para não te pagar essa consultoria. Você como consultor, o que você diria para o gestor de Guarapari, não para o gestor, mas para a cidade de Guarapari hoje? Faça isso em relação ao turismo. É uma consultoria que eu estou te contratando como Guarapari. Eu sou Guarapari e venho perguntar para você como consultor, o que diria para a cidade de Guarapari que ela deve fazer para que o turismo aqui realmente se transforme na nossa maior riqueza? Bom, é uma pergunta bastante difícil, né, que exigia uma reflexão mais alongada. Eu escrevi recentemente um artigo que fala um pouco sobre isso, dou umas pistas lá. A cidade precisa, junto com a sociedade como um todo, construir sua visão de futuro. A visão de futuro é importante para orientar o investimento privado. Eu sempre dou um exemplo. Eu tenho um restaurante aqui que está velho, feio, obsoleto. Eu vou reformar esse restaurante com que propósito? Com qual direção? Eu tenho que ter essa visão de futuro. Eu sou empresário que vou fazer um loteamento na cidade, tem um terreno. Que tipo de loteamento eu vou fazer? De baixa renda, de alta renda, verticalizado? Como é que vai ser feito? Porque eu preciso dessa visão de futuro. O setor público precisa de fazer investimentos também em praças, ruas, avenidas, investir em formação de pessoas. Em que direção? Então a visão de futuro ela orienta a decisão de todas as pessoas. E aí o futuro se constrói. Tem que ser participativa. Precisa de um calendário de evento exaustivo. E eu vejo já que a prefeitura deu início a essa conversa. Exaustivo, eventos que são de sol e praia,
eventos de montanha, eventos de oceano, que não é propriamente praia, né? Eventos que envolvem o oceano, e que cumpram, que feche essa matriz, porque isso aí permite que aquele restaurante, aquele bar tenha um fluxo anual, e ele não precisa liberar, por exemplo, as pessoas que foram capacitadas pelo SENAC. É que você capacita, a pessoa trabalha 2 meses, 3 meses, você vai embora. É para reter as pessoas aqui. Você precisa de alguns atrativos novos, grandes, que não são nem de sol, nem de praia, nem de montanha. Exemplos que a gente faz: precisa de uma roda gigante, precisa de um aquário bacana, precisa de um autódromo na cidade. Eu acho que o melhor lugar do Brasil para se construir um autódromo é Guarapari. Quem conhece Termas do Rio Honda, na Argentina, é uma cidade que fica bem para lá do fim do mundo, diria o poeta, vamos dizer. Lá no sopé dos Andes, lá é uma cidade de termas, como aqui em Guarapari. E fizeram um autódromo internacional lá, a 1.700 quilômetros de Buenos Aires. Aqui você tem 2 rodovias, tem 2 cidades do lado, Vitória e Vila Velha, enfim. Eu só estou colocando que precisaria de alguns atrativos robustos para a cidade, mas a cidade vai ter que escolher isso, não sou eu, só estou dando um palpite aqui. Precisaria também de ter um calendário intensivo, vamos dizer assim, da Semana da Pátria até a Festa da Cidade. Porque a Semana da Pátria é um calendário nacional. Você capta pessoas do Brasil todo. Emendado na Semana da Pátria, no dia 7, tem o feriado de Vitória. E depois vem logo a Festa da Cidade. Então, poderíamos ter aqui, em 15 dias, em 21 dias, uma semana de Guarapari para ser promovida no Brasil todo, uma semana. Tem que se trabalhar, começa pequeno e vai crescendo. São elementos muito importantes. Agora, o mais importante de tudo é diálogo com a sociedade, com a sociedade organizada. A prefeitura precisa de fazer isso, que é papel dela e é imperativo que ela faça. Agora, o setor privado também precisa de governança, para dizer o seguinte: o que nós vamos pedir ao prefeito, o que nós vamos propor ao prefeito, no que nós vamos cooperar com o prefeito, porque não adianta cada um lá pedir uma coisa diferente, o prefeito vai ficar muito confortável, porque não vai atender ninguém. Então precisa se consensar o que de fato é relevante para a cidade. Esses são os delineamentos maiores que eu faria. Pois bem, aproveitamos, já fizemos uma consultoria, batemos um papo aqui com o José Antônio Boff Buffon, e dizer que a gente espera que realmente o turismo decore. As condições, nesse momento, são excepcionais. Vamos ver se a gente consegue montar nesse cavalo que está passando arriado aí e chegar lá. E a gente vai voltar sábado que vem com um novo tema aqui no Condecast. Eu te espero.